E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Sierra Nevada Powder Day IPA. Dando continuidade a essa série de rótulos da cervejaria Sierra Nevada, uma série escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge e Fante, hoje nós vamos com a Sierra Nevada Powder Day IPA. A proposta dessa cerveja de início é fazer uma homenagem ao fim do inverno. Ela é uma cerveja originalmente produzida em março e faz uma brincadeira com um trocadilho do seu nome. Powder significaria, teoricamente, talco, aquele pó branco, que é também um apelido dado à neve, aquela neve mais rala, aquela neve, aquele pó de neve. E, ao mesmo tempo, também se refere ao pó de lupulina, utilizado na produção dessa cerveja. Qual é a diferença do pó de lupulina e o uso do lúpulo de uma forma mais simples, mais geral? Quando a gente costuma trabalhar com lúpulo na cerveja, o lúpulo é adicionado na fase da fervura. A gente normalmente coloca ou as flores de lúpulo ou coloca pellets de lúpulos, que são as flores prensadas em formas de pelotinhas. Em ambos os casos, nós temos o pó da lupulina e toda a matéria vegetal da planta, da flor, do lúpulo. Nós trazemos ali os óleos essenciais e muito material desnecessário. Quando a gente faz o uso do lúpulo para medir a quantidade de IBU que a gente quer, quantidade de alfa-ácidos, a gente faz a partir do peso, da gramatura, do quanto de lúpulo a gente está adicionando naquela fervura. Só que quando a gente está adicionando o lúpulo em flor ou adicionando os pellets, nós estamos adicionando lupulina e todos os demais compostos vegetais presentes. Então se perde muito da potência dessa lupulina, porque a lupulina é o pó onde está concentrado todos os óleos essenciais que a gente necessita para a cerveja. Então trabalhar com a lupulina é trabalhar essencialmente com aquilo que nos interessa. Então a gente tem um lúpulo com muito mais potência, muito mais intensidade, muito mais pureza, muito mais clareza nas suas características sensoriais do que o processo tradicional, onde a gente coloca a flor ou os pellets de lúpulos. Então eles fazem uma brincadeira de ser uma cerveja de inverno, ela é uma cerveja produzida em março, com o talco, o powder, sendo que o powder aqui não é a neve, é o pó de lupulina utilizado para potencializar essa cerveja. Uma cerveja que leva um processo de duplo dry hopping. Dry hopping é aquela técnica de se adicionar lúpulo na fase de maturação da cerveja para se extrair aroma. No caso aqui, é feito 2 vezes isso. Coloca-se o dry hopping, uma quantidade de lúpulo. Após algum tempo, esse lúpulo é retirado e uma nova carga de lúpulo é colocada para intensificar a extração de aromas. Normalmente, o dry hopping não intensifica o amargor. Ele pode influenciar no sabor, porque alguns desses óleos essenciais podem trazer notas de sabor. Para que haja amargor, é preciso que o lúpulo esteja infusionado a uma temperatura acima de 70, 80 graus. E aí os alfa-ácidos presentes nas moléculas dos lúpulos serão isomerizados, gerando o amargor, gerando o IBU que se deseja para a cerveja. Quando a gente usa o processo de dry hopping, a gente está buscando aroma. Pode sim haver residual no sabor, mas não de amargor, porque a proposta do dry hopping é trazer aroma, é a fase fria da cerveja. E essa cerveja usa também uma variedade bem ampla de lúpulos: Amarillo, Comet, Chinook, Citra, Hércules, Idaho 7, Mosaic e Polaris. Eu acredito que essa aqui vai ser uma cerveja intermediária nesse universo de lúpulos, entre as tradicionais West Coast IPAs e as IPAs mais modernas, com esse perfil um pouco mais frutado, um pouco mais tropical. Não traz muitas informações aqui na latinha. Sierra Nevada Powder Day IPA. Ingredientes: água, malte de cevada, trigo, lúpulo e levedura.
Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 7,7% de graduação alcoólica. Vemos que ela tem uma potência alta de álcool. Vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, eu nunca provei dessa cerveja antes. Estou extremamente curioso. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Que potência aromática! Já tomou conta aqui. Hoje eu estou fazendo serviço a partir de uma lata de 350 ml em um tradicional IPA Glass, o copo IPA, da própria cervejaria Serra Nevada, mais especificamente da cerveja Torpedo. O rótulo da latinha é branco, fazendo referência às neves, com lúpulos sendo arremessados por esse campo nevado. Bom, como a gente pode ver, ela teve uma excelente formação de espuma. Tem um perlage intenso acontecendo aqui. É uma espuma branca, super cremosa, densa, bem densa. Ela tem uma sutil turbidez, não é opaca, mas tem uma sutil turbidez. Mas dá para ver, por exemplo, o perlage acontecendo aqui. Ela é de uma cor dourada, ela é mais clara do que as demais IPAs que a gente está acostumado a beber da Serra Nevada. Agora, essa intensidade de lúpulos aqui é absurda. Só de abrir a latinha já veio aqui tomando conta. Nossa, é impressionante, é muito lúpulo. Aqui tendencia mais para as West Coast IPAs, aqueles lúpulos mais resinosos, mais oleaginosos, mais amadeirados, mas tem toque floral, toque frutado, tem umas frutas um pouco diferentes, né? Dá para sentir um abacaxi aqui com mais presença, melão com muita presença aqui, o melão está muito presente. O que é muito curioso, não é uma fruta tão tradicional nas American IPAs e está aqui muito presente. Malte imperceptível. É uma Serra Nevada, dificilmente vai ser ruim. E a espuma está aqui, ó, permanece. Vigorosa. Saúde. Corpo denso, corpo médio. Lúpulos com muita potência, muita intensidade. Intensificados, com certeza uma cerveja extrema de lúpulos, muito intensa. Muita fruta amarela, muita fruta com caroço, tropical, mas tem resinoso aqui, tem ainda uma percepção dessas notas resinosas de lúpulos da antiga geração. É um mix mesmo, é o que eu esperava, é o que eu imaginava que fosse ser pelo perfil dos lúpulos utilizados. Aqui tem lúpulos mais antigos, né, mais clássicos, e ao mesmo tempo você tem lúpulos da nova geração. E aí esse blend traz um pouco desse perfil de ambas as gerações. As gerações mais clássicas dos lúpulos americanos, que traz esse resinoso, traz um floral, até um toque herbal, e esses lúpulos da nova geração, que são mais frutados, tropicais. Tem até um pouco de cítrico aqui. Eu diria que o final é quase adstringente. Boa carbonatação. Bem amarga, bem frutada, muito aromática. Bem complexa, cítrica, floral, herbal, resinosa, mais frutada do que qualquer outra coisa. Mas todos esses demais elementos estão muito presentes aqui. É uma IPA muito complexa, tendenciando para os lúpulos, obviamente. Vamos lá. Avaliar essa cerveja não é uma tarefa tão fácil assim. Eu vou começar por Lúpulo Maníacos Hopheads. Vocês vão se apaixonar. É uma cerveja que valoriza os lúpulos de uma forma extrema.
ela é uma IPA muito intensa. Ela é uma IPA onde o malte aparece na boca, no aroma não, ele aparece na boca, muito pouco, muito rapidamente, mas é uma cerveja que tem corpo. É uma cerveja com 7,7% de teor alcoólico. É uma cerveja forte, é uma cerveja intensa, é uma cerveja potente. Ela traz muito lúpulo no aroma ela é mais resinosa. No sabor, mais frutado, mas ainda traz cítrico, resinoso, adstringente, um pouco de floral e um pouco de herbal, mas principalmente o frutado, tendenciando principalmente para abacaxi e melão. O melão está muito presente nessa cerveja, mais do que qualquer outra fruta, mas dá para sentir um blend de frutas amarelas, de frutas com caroço, frutas tropicais. É uma cerveja potente, ela não é uma New England IPA, mas ela traz um pouco das características, principalmente nesse perfil frutado, de frutas amarelas de um modo geral, mas ela também traz muitas características da West Coast IPA. Eu colocaria ela muito mais tendenciando para uma West Coast IPA, mas ela traz um pouco de IPAs dessa nova geração e IPAs clássica. Ela não é uma West Coast IPA tão tradicional assim. Ela traz muito desses dois universos, lúpulos clássicos americanos e lúpulos da nova geração. Então dá para sentir essa potência de lúpulos, no amargor, no sabor e no aroma. Iniciantes, não é uma cerveja para vocês. Por mais que eu acredite que vocês estejam interessados em conhecer essas características sensoriais de frutado, de resinoso, do cítrico, ela é muito amarga. Então pode ser que ela cause uma impressão ruim para quem não está acostumado com esse tipo de amargor, com essa potência de amargor. É uma intensidade de amargor muito grande. Para quem não está acostumado, mesmo quem está começando a se enveredar por cervejas um pouco mais lupuladas, um pouco mais amargas, aqui a gente está falando de uma cerveja muito intensa no amargor. Por mais que tenha um frutado que faça com que a gente perca um pouco dessa sensibilidade para o amargor e tendencie um pouco a perceber essas notas de sabor, ainda é muito mais do que se está acostumado. Então não é o momento. Quando vocês estiverem acostumados, quando vocês tiverem a IPA como uma cerveja do dia a dia de vocês, isso em algum momento vai acontecer. Quando as IPAs forem as cervejas que vocês bebam de canudinho, aí é o momento de vocês provarem dessa cerveja. E vocês não vão se arrepender. É uma cerveja que entrega muita experiência. É uma cerveja que agrega a jornada cervejeira. Tanto pela proposta de fazer essa brincadeira do powder, de usar lupulina, de ser uma cerveja pensada no inverno, no fim de inverno. Ao mesmo tempo, ela é uma cerveja que traz toda a intensidade que os lúpulos podem trazer. Um blend muito misto de lúpulos, que traz um sabor muito único, ela tem muita personalidade, ela tem muita identidade. Mas ela tem muita potência. Então isso tem que ficar muito claro para que não seja aquela experiência que vá trazer uma percepção errada sobre a cerveja. Porque ela é para ser amarga. Ela é para ser frutada, ela é para ser resinosa, ela é para ser cítrica, mas ela é para ser amarga. Ela é uma cerveja que traz uma carga cavalar de lúpulos, sendo que está se usando a lupulina, a forma mais pura dos óleos essenciais que a gente utiliza. A forma mais pura dos alfa-ácidos que trazem o amargor, que trazem sabor, que trazem aroma e que trazem toda essa experiência que nos fascina e faz nos enriquecer a nossa jornada cervejeira. Saúde!